Crianças! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Bem-vindos a mais uma nossa videoaula. Acompanhe aí o que temos para hoje. Caderno de Atividades de Matemática, volume 1, página 43, questões 5, 6 e 7. Caderno de Produção Textual de Língua Portuguesa, volume 1, página 21. Oi, professora Denise, saudade da senhora, saudade dos meus colegas, saudade da escola. Espero que todos estejam bem. Um beijo. Tchau! Ai, meu Deus! E aí, gostaram do recadinho da Lívia? Um grande abraço, Lívia, um beijo grande para você. Obrigada por participar da nossa aula de hoje. Nossa aula vai começar pelo livro de matemática do PAP e vamos aí na página 43. Vamos estudar? Vem comigo! Então, que dia é hoje? Vocês sabem? Nossa, eu tô tão perdida. Já sei, vou procurar no calendário. Achei um calendário aqui para vocês. O calendário é uma forma de marcar o tempo e eu uso ele aí também para me localizar no tempo, para saber aí que dia da semana é, que dia do mês, né? Que data nós estamos, então eu recorro ao calendário. E hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Então eu tenho aí terça-feira, 15, o dia 15 do mês de setembro, que é o mês 9 do ano de 2020. Todas essas informações eu sei porque o tempo começou a ser marcado através do calendário. Olha a importância aí para nós sabermos em que período no tempo nós estamos, a importância do calendário. E hoje nossa aula tem como tema, dentro do calendário, nós temos aí os dias da semana, que muitos de vocês já sabem quais são, mas sempre vale a pena a gente relembrar. Então, acompanhe na sequência, falando aí um pouquinho sobre os dias da semana. Dias da semana. Uma semana tem 7 dias. Cada dia da semana possui um nome. O primeiro dia da semana chama-se domingo. O segundo dia chama-se segunda-feira. O terceiro dia da semana nós chamamos de terça-feira. O quarto dia da semana chama-se quarta-feira. O quinto dia da semana nós chamamos de quinta-feira. O sexto dia da semana chama-se sexta-feira. E o sétimo dia da semana chamamos de sábado. Temos então aí os 7 dias que formam uma semana. E agora que você já aprendeu, já relembrou aí sobre os dias da semana, vamos de atividade? Na página 43, vocês já fizeram ontem uma parte da atividade. Vocês fizeram as questões 3 e 4. E lembra que eu falei que eu ia dar uma saltada, porque a questão 5, 6 e 7, as questões 5, 6 e 7 abordariam outro tema. Então, para não ficar um monte de informação numa única aula, eu transferi esse tema para a aula de hoje, os dias da semana. Ontem vocês aprenderam sobre as horas. Na questão 5, vocês têm uma personagem aí que é a Bia, que é essa menina que tá bem aqui, ó, encostadinha aqui. Nós temos a Bia como a nossa personagem de hoje. E a Bia, ela ainda não aprendeu a falar os nomes dos dias da semana.
Então a gente vai dar uma ajudinha para ela. Vocês aí vão ajudar a Bia a escrever os nomes dos dias da semana. Onde é que vão ser escritos? Dentro desse quadro aqui, ó, dentro desse quadro. E aí você vai colocar qual é o primeiro dia da semana, qual o nome do primeiro dia da semana. Aí você vem e escreve aqui o nome dele. E do segundo, e do terceiro, e do quarto, e do quinto, e do sexto, e do sétimo dia da semana. Como é o nome desses dias? Você pensa aí e escreve nesse quadrinho. Agora que você já escreveu aqui todos os nomes dos dias da semana e já ajudou a Bia a resolver este problema, vamos para a questão 6. Na questão 6, vocês vão fazer o seguinte. Bem aqui, ó, nesta tabela, que eu tenho uma tabela, e eu tenho aqui o nome de alguns dias da semana. Nessa tabela, vocês vão colocar aqui qual o dia que vem antes e qual o dia da semana que vem depois desse que está no meio. Ou seja, aqui eu tenho domingo. Que dia da semana é antes do domingo e qual dia da semana vem depois do domingo? A mesma coisa aqui para sexta-feira, quem vem antes da sexta, quem vem depois da sexta. A mesma coisa aqui para segunda, quem vem antes da segunda, quem vem depois da segunda. Aqui também, quem vem antes da terça-feira e quem vem depois da terça-feira. E aqui, da quinta-feira, quem vem antes da quinta e quem vem depois da quinta. É isso que você vai escrever. Aí, você vai estar treinando, né? Se você domina de verdade quais são os dias da semana e vai estar trabalhando aí conceitos também de ontem, hoje e amanhã. Olha, esse aqui no caso seria o hoje. O que vem antes é o ontem e o que vem depois é o amanhã. Olha, hoje, por exemplo, é terça. Quando foi ontem? Quando será amanhã? Então, eu estou trabalhando também esse conceito de ontem e de amanhã, tá? E na questão 7 e última atividade aí de matemática, porque hoje a nossa atividade é bem pequenininha, né? Nós temos só essa parte aí para fazer. Nós temos na questão 7 aí 3 perguntinhas para você responder. A primeira pergunta que tem aí é: quais são os dias da semana que você vai para a escola? Então, quando nós estávamos tendo aula presencial, que você ia lá para a escola, quais eram os dias da semana que você costumava estudar, que você costumava ir para a escola? Aí você vai e coloca aqui, ó, nessa linha, não deu aqui, ainda tem mais uma aqui embaixo para você continuar escrevendo, tá? Feito isso, vai para B. Qual é o seu dia da semana preferido? Qual dos dias da semana aí que é o teu preferido? Você vai dizer qual é o nome dele e vai dizer por que esse dia é o teu dia da semana aí preferido, tá bom? E aí você vai e escreve aqui, tá? Você tem também esse espacinho, mais este aqui para dar essa resposta. E a última pergunta é: qual é o quinto dia da semana? E aí tá fácil, é só olhar aí direitinho que você já fez isso. Qual é o quinto dia da semana? Terminou? Pega o livro de língua portuguesa, o caderno de produção textual e vamos estudar nele. Atenção, crianças! Pause o vídeo até você terminar sua atividade de matemática, tá bom? Bom, na aula de ontem nós vimos aí sobre aquele tema divertido, sobre piada, né? Nós estudamos aí sobre piada. Se você não assistiu a esta aula, volta aí na aula de ontem, clica nos links das aulas de ontem que tá muito divertida. Dá uma olhada lá na aula de língua portuguesa sobre piadas, tá? E aí você aprendeu aí sobre esse gênero textual, que é o gênero textual piada, e aprendeu algumas características dele, né? Que é um texto curto, são histórias curtas, que tem
de cunho humorístico, né? Que elas são feitas aí para divertir e fazer a gente sorrir. Algumas são meio sem graça que a gente acaba rindo, né? Porque ela ficou tão sem graça que a gente ri do fato dela não ter tido graça nenhuma. Mas tem gente que sabe contar piada muito bem. Será que você sabe contar piada bem? Filma aí, conta aí umas piadas, filma aí e manda pra mim pra eu saber se você sabe contar umas piadas. E como a piada é para ser engraçada, então vamos fazer o seguinte: você aí vai, junto com a sua família, pensar numa história engraçada. Pode ter acontecido com você ou com a sua família, tá? Ou com algum membro da sua família, alguma história engraçada que tenha acontecido. E aí você vai e escreve essa história nesse espaço aqui, tá bom? Você usa esse espaço para contar a sua história engraçada, alguma situação inusitada, engraçada que aconteceu com você ou com algum membro da sua família que quer relatar essa história. E aí você escreve a história e depois coloca um nome para ela, coloca um título e você finalizou a sua aula de hoje. E é isso que nós temos para hoje. Então, grande beijo para todos vocês, forte abraço e tchau, tchau. Até a nossa próxima videoaula.